Um arrogante milionário contrata uma garçonete gorda para um evento de luxo, apenas para humilhá-la diante dos convidados. Mas quando ela pega o microfone e revela sua verdadeira identidade, a festa se transforma em um espetáculo de vergonha para ele. Juliano Oliveira estava na imponente escadaria de mármore da sua mansão, observando a equipe de trabalhadores que transformava o espaço para o evento que, sem dúvida, seria o assunto do momento na alta sociedade. Lustres de cristal brilhavam acima, refletindo o sol da tarde que invadia os amplos ambientes por enormes janelas. Rosas brancas, no valor de $15.000, enfeitavam cada canto, seu perfume sutil misturando-se ao cheiro de tinta fresca das paredes recém-reformadas. Tudo tem que estar perfeito, murmurou Juliano para si mesmo, enquanto seu assistente pessoal, Marcos, anotava algo em seu tablet. Aos 42 anos, Juliano havia construído seu império tecnológico do zero, ou assim dizia a versão cuidadosamente preparada. A verdade de que as conexões do seu pai abriram todas as portas não fazia parte da narrativa oficial. Celular de Juliano vibrou. Mais uma celebridade confirmando presença. Ele sorriu imaginando as manchetes de amanhã. A lista de convidados incluía 3 vencedores do Oscar, alguns bilionários do setor de tecnologia e pelo menos um membro da realeza europeia. Não era apenas uma festa, era uma declaração. Senhor, a equipe de buffet chegou para essa aprovação final, informou Marcos, indicando a sala de jantar, onde funcionários uniformizados aguardavam em silêncio. Juliano acenou com a cabeça e desceu, passando os dedos pelo corrimão. O gerente da equipe, um homem nervoso com suor na testa, adiantou-se. Senhor Oliveira, é uma honra servir no seu evento. Garanto que minha equipe é a melhor do ramo. Sem dar muita atenção, Juliano caminhou lentamente entre os garçons, examinando cada um como se inspecionasse produtos numa linha de montagem. Eram jovens, bem apresentados e impecavelmente arrumados, exatamente como ele havia pedido, até que chegou nela. No final da fila estava uma mulher que destoava dos demais. Não era robusta, mas tinha um porte um pouco mais cheio. Seu uniforme, embora passado a ferro e limpo, não tinha o caimento sob medida dos colegas. Parecia nervosa, mas determinada, com os olhos fixos em algo atrás de Juliano. Quem contratou essa aqui? Perguntou Juliano, sem se preocupar em baixar o tom. Dá voz. O gerente se apressou corando. Senhor, essa é a Ana, ela é nova. Foi muito bem recomendada por suas habilidades de atendimento e... E o quê? Você achou que eu não ia perceber? Interrompeu Juliano, continuando a olhar a mulher como se fosse um enigma indecifrável. Marcos interveio. Senhor, se me permite... Houve um cancelamento de última hora. A Ana estava disponível e precisava do trabalho urgentemente. A agência garantiu que ela é excelente. Juliano virou-se para Marcos, um sorriso lento e cruel surgindo em seu rosto. Urgentemente, é? E voltou a Ana. Então, Ana, hoje parece ser seu dia de sorte. Algo nela o incomodava. Talvez fosse o fato de ela não parecer amedrontada ou por encarar o olhar dele diretamente, enquanto a maioria desviaria o olhar. Juliano aprendera cedo que dinheiro lhe dava poder. O poder de recompensar, mas, mais prazeroso ainda, o de punir. Quem precisava de dinheiro era mais fácil de controlar, de manipular, de lembrar seu lugar no mundo. Deixe-a nos fundos. Não quero que os convidados se distraiam, ordenou ele ao gerente, que assentiu com alívio. Enquanto Juliano seguia seu caminho, ouviu Marcos se desculpando com a equipe, sempre limpando as confusões, ajeitando os ânimos. Era parte do acordo que fazia tudo funcionar tão bem. Mais tarde, enquanto se vestia para a noite e escolhia abotoaduras de diamante para seu smoking sob medida, Juliano não conseguia tirar a garçonete da cabeça. Havia algo em seus olhos, não só determinação, mas algo mais, quase como um desafio. Vai ser uma noite interessante, comentou para o espelho, ajustando o laço de gravata. Agora mais do que nunca, ele aguardava a festa com ansiedade. Às 10 horas, a festa estava a todo vapor. A mansão pulsava de energia,
Enquanto garçons deslizavam entre os grupos de convidados com bandejas carregadas de taças de champanhe e canapés que custavam mais do que a maioria ganhava em um dia. Juliano permanecia junto à lareira principal, ouvindo um gestor de fundos de investimento falar sem parar sobre seu novo iate, enquanto vasculhava a sala em busca de companhia mais interessante. Foi então que a viu novamente. Ana. Ela se movia com uma graça inesperada, navegando com eficiência pelo salão lotado. Diferente dos demais funcionários, que mantinham o olhar baixo, ela parecia absorver cada detalhe. As obras de arte nas paredes, as conversas, as dinâmicas entre os convidados. Mais de uma vez, Juliano a flagrou, observando-o. Com licença, interrompeu Juliano, cortando-o. Discurso do investidor. Pegou uma nova taça de champanhe com um garçom que passava e atravessou a sala, acenando para os convidados pelo caminho. Uma atriz famosa tocou seu braço, tentando puxar conversa, mas Juliano estava focado na garçonete. Havia algo nela que não se encaixava. Sua postura, a forma como se portava, não era típica de alguém que precisava tanto do emprego. Ela exalava a aura de alguém que pertencia a ambientes como aquele, não de alguém que estivesse ali para servir. Depois de atender um grupo de executivos do setor tecnológico, Juliano se aproximou. Posicionou-se de modo a encontrar o olhar dela no exato momento em que ela se virava com a bandeja. O encontro foi suave, mas suficientemente impactante para fazer exatamente o que ele planejara. O champanhe se espalhou pelo uniforme branco dela, manchando o tecido de imediato. A conversa ao redor parou. Dezenas de olhares se fixaram na cena. Juliano deu um passo para trás, exibindo uma expressão de leve irritação, mesmo que, por dentro, sentisse um prazer contido. Tome cuidado por onde anda, disse ele de maneira fria. Esse tecido é de seda. E esfregou a manga, embora a mancha mal tivesse tocado sua roupa. Juliano esperava uma reação de constrangimento, talvez lágrimas. Sabia que aquele emprego bem pago exigia um depósito para o uniforme, e isso lhe custaria caro. Esperava um pedido de desculpas, uma postura submissa que confirmasse o que ele já acreditava, que pessoas como ela eram fundamentalmente inferiores. Mas Ana não desviou o olhar. Não gaguejou um pedido de desculpas. Encarou-o diretamente e por um breve instante Juliano sentiu algo inusitado, uma dúvida. Me desculpe, Sr. Oliveira, disse ela com uma voz calma e clara. Que desatenção da minha parte. Havia algo em seu tom que destoava das palavras, sem medo, sem desespero para reparar o erro. Apenas um olhar firme e um sorriso sutil, como se ela soubesse exatamente o que havia acontecido. Resolva isso. Imediatamente, ordenou Juliano. E tome mais cuidado. Nem todos aqui são tão tolerantes quanto eu. Ao se afastar, ele ouviu-a murmurar baixinho. Esta noite vai ser interessante. Juliano parou, sem saber se havia escutado direito, mas quando voltou o olhar, Ana já se agachava para limpar o champanhe derramado, com a mesma expressão serena de sempre. Durante a próxima hora, Juliano não conseguia deixar de notar a presença dela. Ela já havia trocado o uniforme molhado por outro mais seco, de onde teria tirado um reserva, e continuava trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Várias vezes notou convidados puxando conversa com ela, algo raro entre os funcionários. Uma senhora mais velha, esposa de um CEO influente, até riu de alguma observação que Ana fez. Quem ela é de verdade? Murmurou Juliano para si mesmo. Marcos apareceu ao lado dele com a prancheta na mão. Está tudo bem, senhor? Você parece distraído. Juliano apontou para Ana. Aquela garçonete. Tem algo estranho nela. Marcos seguiu o olhar. Quer que eu a retire? Juliano pensou por um instante, depois balançou a cabeça. Não. Ainda quero descobrir mais sobre ela. A noite estava apenas começando, e Juliano Oliveira não estava acostumado com enigmas que não pudesse resolver, ou com pessoas que não se deixassem intimidar facilmente. De um jeito ou de outro, ele descobriria o que fazia aquela mulher ser diferente.
e então a colocaria no seu devido lugar. Após o incidente do champanhe, Ana simplesmente voltou ao trabalho sem sinais de abalo ou rancor. Juliano esperava lágrimas, talvez uma fuga apressada para a cozinha, mas ela seguia atendendo os convidados com uma confiança tranquila que destoava do papel que ela supostamente desempenhava. Algum problema com o champanhe? Perguntou. Verônica Silva, aproximando-se dele. Verônica, CEO de um império da moda, vinha tentando convencê-lo a investir na sua empresa há meses. Naquela noite, vestida com um traje que custava mais do que a maioria dos carros, fazia mais uma tentativa. Só estou me certificando de que o serviço está funcionando, respondeu Juliano, sem desviar os olhos de Ana. Ah, aquela que... Você derramou o champanhe, retrucou Verônica com um sorriso de canto, num tom que denotava compreensão. Nada sutil, Juliano. Irritado, ele se virou para ela. Nem sei do que você está falando. Verônica riu, um som ensaiado que não alcançava seus olhos. Claro que não, mas devo dizer, ela lidou com isso com uma elegância admirável. A maioria teria desmoronado com tanta humilhação pública. Lá estava novamente a sugestão de que a garçonete havia, de alguma forma, vencido-o. Juliano sentiu um arrepio de raiva. Não estava acostumado a perder, especialmente não para alguém como ela. Chamou Verônica de lado, afastando-se da multidão. Ana estava organizando canapés quando ele se aproximou. O gerente, vendo-o, rapidamente se afastou para evitar outro confronto. Juliano sorriu para si mesmo. Pelo menos alguém naquele ambiente sabia o seu lugar. Você, disse ele, dirigindo-se diretamente a Ana. Quero outra taça. Ela se virou, reconhecendo-o, mas manteve a postura serena. Claro, senhor. Champanhe? O que mais poderia ser? Disse ele, estendendo o copo. Ana pegou uma nova garrafa de um balde com gelo e, com destreza, abriu a rolha sem fazer barulho. Despejou o champanhe com firmeza, enchendo a taça até o ponto perfeito. Enquanto a entregava, Juliano notou suas mãos, delicadas, com unhas sempre bem cuidadas. Não eram as mãos de alguém acostumada a esperar mesas por tanto tempo. Me diga, continuou ele, segurando o copo sem se afastar. Como alguém como você acaba servindo em uma festa como esta? Ela inclinou a cabeça levemente. Alguém como eu, Sr. Oliveira? Você sabe a que me refiro, respondeu ele, gesticulando de maneira vaga. Com suas limitações, devia haver empregos mais fáceis. Alguns convidados próximos lançaram olhares, uns constrangidos, outros escondendo sorrisos. Juliano sentiu um misto de satisfação e poder. Este era o seu domínio, suas regras. Mas Ana não se abalou. Em vez disso, sorriu. Não o sorriso forçado de uma funcionária, mas um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. Você está certo, senhor. Trabalhar aqui hoje me ensinou muito sobre limitações, embora talvez não sobre as que o senhor imagina. Juliano ficou parado, desarmado. Antes que pudesse responder, ela acrescentou. Gostaria de algo para acompanhar seu champanhe? Os tartaletes de trufa estão sensacionais. Ela o dispensava, e ele percebeu com surpresa. Em sua própria festa, na sua própria casa, aquela garçonete estava, de forma educada, encerrando a conversa. Sentiu seu rosto esquentar. Apenas faça o seu trabalho, ordenou ele, antes que ela pudesse notar o quanto ela o afetara. À medida que a noite avançava, Juliano encontrava dificuldades para aproveitar sua própria festa. Continuava observando as interações de Ana com os convidados. Diferente dos demais funcionários que permaneciam quase invisíveis, ela estabelecia conexões. Um empresário idoso riu alto com algo que ela disse enquanto ela repunha sua água. Uma conhecida filantropa engajava-se em uma conversa séria com ela próximo à mesa de sobremesas. O que há de tão especial nela? Murmurou Juliano, girando os últimos goles do champanhe. Marcos apareceu ao lado dele. Senhor, a banda está perguntando se estendemos o set. Devo autorizar o pagamento extra? Juliano acenou de leve. Tanto faz, sim.
E o fotógrafo perguntou se o senhor deseja fotos formais com os principais convidados antes que saiam. Tudo bem, respondeu Juliano sem prestar muita atenção. Não conseguia desviar o olhar de Ana, que agora conversava com Juliana Reis, a jornalista de tecnologia cujas críticas podiam impulsionar ou destruir lançamentos de produtos. Juliana assentia, demonstrando que aquela não era uma conversa qualquer. De repente, Juliano disse: descubram tudo sobre aquela garçonete. Ana, quero saber quem ela é de verdade. Marcos pareceu confuso, mas assentiu. Imediatamente, senhor. Enquanto Marcos se afastava, Juliano esvaziava seu copo. Algo não se encaixava, e ele não gostava de mistérios que não pudesse resolver, especialmente se o fizessem sentir que ele não era o mais esperto na sala. A festa atingia aquele momento perfeito em que o álcool soltava as inibições, mas ainda não transformava o encontro sofisticado num caos. A banda tocava standards de jazz, como pano de fundo para murmúrios e risadas ocasionais. Juliano permanecia perto do bar, fingindo escutar o pitch de um investidor, mas na verdade monitorava Ana. Durante a noite, ele a observava, cada vez mais curioso e frustrado. Ela parecia completamente imperturbada por suas tentativas anteriores de abalar sua postura, o que só aumentava sua determinação de descobrir quem ela realmente era. Conceito fascinante, murmurou automaticamente quando o investidor fez uma pausa. Envie os detalhes para meu escritório. O homem sorriu, convencido de seu progresso, e Juliano se afastou antes que ficasse preso numa conversa prolongada. Aproximou-se de Marcos, que falava baixinho ao telefone na entrada da cozinha. Alguma novidade? Perguntou Juliano quando Marcos encerrou a ligação. Marcos parecia desconfortável. Nada de concreto, senhor. A empresa de buffet diz que ela foi uma adição de última hora. Não temos muitas informações além do nome e alguns dados básicos. Isso não basta, espetou Juliano. Alguém deve saber algo. Ainda estou investigando, senhor, mas há outra coisa. Vários convidados perguntaram por ela. Estão intrigados. Juliano franziu o senho. Por que alguém se importaria com uma garçonete? Não sei. Ao certo, mas Juliana Reis conversou com ela por quase 15 minutos na varanda e Ricardo Santos perguntou se ela era nova no ramo de buffet. Ricardo Santos era um dos investidores mais influentes do país. A ideia de que ele notasse e ainda questionasse uma funcionária era absurda. Juliano vasculhou a sala até encontrá-la novamente. Agora, ela organizava as sobremesas perto do piano de cauda, onde a banda se preparava para o próximo set. Enquanto observava, uma elegante senhora, Dora Costa, se bem me lembro, uma importante filantropa, se aproximou de Ana e iniciou uma conversa. Isso é ridículo, murmurou Juliano, endireitando a gravata e cruzando a sala, decidido a descobrir o que estava acontecendo. Antes que pudesse alcançá-la, algo inesperado aconteceu. Ana largou a bandeja e caminhou com firmeza até o pequeno palco onde a banda se apresentava. O vocalista principal, ao vê-la se aproximar, entregou-lhe o microfone com um aceno, como se tudo tivesse sido previamente combinado. A música cessou e a sala ficou em silêncio, enquanto os convidados fixavam o olhar na garçonete, agora no centro do palco. Juliano congelou, atônito para intervir. Ana bateu levemente no microfone, produzindo um som suave que ecoou no salão. Ela sorriu, não o sorriso de uma funcionária de serviço, mas um sorriso genuíno e confiante. Senhoras e senhores, espero que estejam desfrutando da noite, anunciou com voz firme e clara. Sussurros de confusão percorreram a plateia. Juliano sentiu-se paralisado, com um pressentimento estranho invadindo-o. Sei que é incomum, continuou ela, mas gostaria de fazer um anúncio, se me permitem. Finalmente, Juliano encontrou a voz. Marcos, tirem essa pessoa do palco. Sussurrou para o assistente, que apareceu ao lado dele. Mas antes que Marcos pudesse agir, Ana falou novamente, parando todos com suas palavras. Primeiro devo esclarecer algo. Meu nome não é Ana, e eu não sou de fato uma garçonete, pelo menos não da forma tradicional. Meu nome é Clara Martins. O nome atingiu Juliano como um golpe. Clara Martins.
Por que aquele nome lhe soava familiar? Ele buscou na memória, enquanto os murmúrios se espalhavam. Até cerca de 1 ano atrás, continuou Clara, eu era a herdeira do Império Financeiro Martins. Alguns de vocês devem se lembrar das manchetes. Agora Juliano recordava. O escândalo dos Martins tinha estourado nos jornais. Um império financeiro desmoronando em meio a acusações de fraude e má gestão. A família, outrora dos maiores nomes do país, havia sumido da vida pública após sua queda. Meu pai perdeu tudo, disse Clara com voz controlada, mesmo com o peso das palavras. Nossas casas, nossos negócios, nossa posição social. Tudo desapareceu praticamente da noite para o dia. E nesse processo descobri algo interessante. Quando você deixa de ser útil, torna-se invisível. Juliano olhou ao redor. Cada convidado estava absorto, muitos com expressões de choque ou constrangimento. Alguns, com certo alarme, lançavam olhares julgadores para ele. Então decidi fazer um experimento, continuou Clara. Queria ver o mundo pelo outro lado. Entender como a elite trata aqueles que considera inferiores, quando acha que ninguém que importa está assistindo. Seus olhos encontraram os de Juliano, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se ela pudesse enxergar através dele. Não era apenas sobre ela, era sobre ele também. O coração de Juliano disparou. Clara Martins. O nome ecoava enquanto fragmentos de notícias se juntavam em sua mente. O Império Martins fora sinônimo de poder financeiro, dinheiro antigo, aliado a investimentos inteligentes que os mantiveram no topo por gerações. Até que veio o escândalo. Juliano mal prestara atenção na época. Outra família rica, caindo em desgraça, parecia irrelevante para seu mundo meticulosamente construído. Agora, ao encarar aquela mulher no palco, ele recordava mais detalhes. A queda dos Martins fora repentina e completa. Rumores de fraude, sussurros de traição. E então, nada. A família havia desaparecido do público, seu colapso espetacular rapidamente ofuscado por novas notícias. Da noite para o dia, passamos de ter tudo a quase nada, declarou Clara. Nossas casas foram tomadas, nossos bens congelados. Pessoas que conhecíamos a vida inteira, que jantavam em nossa mesa e passeavam em nossos iates, de repente, não conseguiam nem se lembrar de nossos nomes. Ela fez uma pausa, observando os rostos ao redor. Vários convidados se remexiam desconfortavelmente. Foi aí que percebi algo profundo. Nunca vi o mundo como ele realmente é. Vivia em uma bolha, protegida por riqueza e privilégio. Então decidi, em vez de lutar para voltar a um mundo que facilmente me descartou, eu aprenderia com a experiência. Juliano sentiu uma gota de suor escorrer pelas costas. A sala parecia subitamente abafada, lotada demais. Ele trocou um olhar com Marcos, como se implorasse por uma solução, mas o assistente estava tão hipnotizado quanto os demais. Trabalhei em empregos que jamais imaginaria, continuou Clara. Atendente de loja, faxineira de hotel, garçonete e, finalmente, na equipe de eventos. Trabalhei lado a lado com pessoas que lutam diariamente só para pagar o aluguel, que não podem se dar ao luxo de faltar ao trabalho, que são tratadas como invisíveis pelas pessoas cujas vidas elas tornam confortáveis. Seus olhos encontraram novamente os de Juliano, e ele se sentiu exposto, como se ela pudesse enxergar todas as suas falhas. A sensação era profundamente desconfortável. Esta noite era para ser meu último experimento, disse ela. Queria observar os ultra-ricos em seu habitat natural. Queria ver quem trataria a equipe com dignidade, independentemente de sua posição, e quem revelaria seu verdadeiro caráter por meio de crueldade ou condescendência. Juliano engoliu em seco. Ao seu redor, via convidados relembrando o incidente do champanhe, suas palavras cortantes sobre o corpo de Ana. Seu rosto queimava com um sentimento novo, vergonha. O que descobri foi revelador, prosseguiu Clara. A maioria de vocês é, na verdade, gente decente. Dizem
por favor e obrigado. Fazem contato visual. Tratam as pessoas com o respeito básico que todo ser humano merece. Ela fez uma pausa, e Juliano já intuía o que viria a seguir. Lutou contra o impulso de sair dali, de escapar, do julgamento que sentia ao seu redor. Mas alguns, sua voz se tornou mais ríspida, parecem acreditar que a riqueza lhes dá o direito de humilhar os outros, que o dinheiro os torna superiores, que aqueles que os servem são menos que humanos e, por isso, alvos para sua diversão. A sala ficou tão silenciosa que Juliano podia ouvir o som do gelo derretendo nos copos esquecidos. Ninguém se movia. Todos os olhares se fixavam em Clara. Ou pior, oscilavam entre ela e ele. Não estou dizendo isso para envergonhar ninguém, disse Clara, embora o olhar que lançou para Juliano sugerisse o contrário. Estou dizendo porque precisamos ser honestos sobre o mundo que criamos. Um mundo onde o valor é medido pelo saldo bancário e não pelo caráter. Onde as pessoas são avaliadas pelo que possuem e não por quem são. Juliano sentiu uma onda de raiva, tentando repelir o desconforto. Quem era ela para julgá-lo? Para transformar sua festa num palco para seu experimento social? Endireitou os ombros, tentando retomar o controle. E agora? Chamou ele, num tom defensivo que não pretendia. Você se divertiu sendo uma heroína da classe trabalhadora. Qual é o objetivo de tudo isso? Clara não pareceu surpresa com a interrupção. Se não fosse, parecia que esperava por aquele momento. O objetivo, Sr. Oliveira, respondeu ela com calma, é que eu experimentei ambos os lados. Vivi com tudo e sem nada. E aprendi que o caráter se revela não quando as coisas são fáceis, mas quando são difíceis. Não em como tratamos nossos iguais, mas em como tratamos aqueles que consideramos inferiores. Juliano sentiu dezenas de olhares pesando sobre ele, julgando-o. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno. Silêncio pesado pairou. Juliano mal conseguia respirar com aquele julgamento coletivo. Desabotoou a gola com um dedo, tentando parecer descontraído, enquanto sua mente procurava uma saída daquele inesperado aprontamento. Então, tudo isso era apenas uma grande encenação para ensinar uma lição, disse ele, forçando uma risada que soava vazia. Tenho certeza de que meus convidados apreciam fazer parte do seu experimento sem nem saber. Ele procurou apoio, esperando ver acenos de concordância, indignação em seu favor. Mas só encontrou olhares desviados e expressões desconfortáveis. Até Marcos, sempre confiável, parecia hipnotizado pelo padrão que se desenhava no chão de mármore. Clara manteve a compostura. Não é uma encenação, Sr. Oliveira. É uma observação. E não é para todos aqui, disse, gesticulando para a sala. Como mencionei, a maioria dos seus convidados me tratou com a dignidade básica. Viam em mim uma pessoa, não apenas uma função. Que nobre, então, retrucou Juliano com sarcasmo. Devemos aplaudir as pessoas por terem boas maneiras? Talvez devêssemos, replicou Clara calmamente. Num mundo onde a gentileza se torna cada vez mais rara, talvez devêssemos celebrá-la quando a encontramos. Juliano sentiu o controle da situação escapando. Aquela era sua casa, sua festa, seu mundo cuidadosamente planejado, e de alguma forma, aquela mulher tomara o centro do palco, fazendo-o sentir-se um mero espectador na própria vida. Olha, seja lá qual for a mensagem que você queira passar, acho que já entendemos, disse ele mudando de tática. Vamos voltar a aproveitar a noite? Banda, por favor, toquem! Os músicos trocaram olhares indecisos, mas antes que pudessem decidir, uma voz surgiu da plateia. Quero ouvir o que mais a senhora Martins tem a dizer. Juliano notou Juliana. Reis, a jornalista, observando Clara com interesse evidente. Murmúrios de aprovação se espalharam. Clara agradeceu com um aceno. Não vou tomar mais do tempo de vocês. Só queria compartilhar o que aprendi nesse último ano. Ela respirou fundo. Quando minha família perdeu tudo, fiquei com raiva. Culpei o sistema, culpei quem nos abandonou. Culpei meu pai por confiar na pessoa errada. Mas com o tempo, percebi algo importante.
O dinheiro não muda quem somos. Ele revela quem realmente somos. Ela voltou seu olhar para Juliano. Alguns usam a riqueza como escudo para se proteger de suas próprias inseguranças. Acreditam que, se tiverem dinheiro suficiente, podem controlar como os outros os veem. Podem comprar respeito, admiração, até medo, se quiserem. Mas o que não se compra é conexão genuína, respeito real, amizade verdadeira. O rosto de Juliano começou a esquentar. Ela o descrevia, e todos ali pareciam saber disso também. Tem alguma pergunta nisso? Perguntou ele, tentando soar entediado, sem parecer defensivo. Na verdade, sim, respondeu Clara. Sempre me pergunto, por que alguém que tem de tudo, dinheiro, poder, influência, sente a necessidade de rebaixar o outro? O que isso acrescenta à sua vida, Sr. Oliveira? Fazer alguém se sentir inferior? A pergunta direta o pegou de surpresa. Por um momento ele ficou sem palavras, ciente de cada olhar fixo nele, esperando uma resposta. Não preciso justificar meus atos para você, disse ele, mas as palavras soaram vazias. Não precisa, concordou Clara. Mas talvez você precise se justificar para si mesmo. Um silêncio desconfortável se instalou, interrompido apenas pelo som de um copo sendo batido na mesa. Juliano se sentiu acuado, preso pelas palavras dela e pelos olhares expectantes dos convidados. Dora Costa, a filantropa com quem Clara havia conversado antes, adiantou-se. Acho que o que a senhora Martins diz ressoa com muitos de nós. Já vimos comportamentos que não refletem nosso melhor eu, e às vezes nós mesmos caímos nisso, disse Dora, com um olhar terno para Juliano. Talvez seja uma oportunidade de refletir, em vez de se defender. Juliano sentiu vontade de rir, incrédulo por estar sendo moralizado em sua própria festa por uma convidada. E por que ninguém defendia ele? Ele procurou nos rostos por um aliado, alguém que o defendesse, mas encontrou apenas expressões que iam da reflexão à concordância com as palavras de Clara. Até aqueles que riam das suas zombarias anteriores agora pareciam se afastar dele. Isso é absurdo, murmurou Juliano para si mesmo, sentindo-se cada vez mais desamparado, como se voltasse à sua infância. Clara desceu do palco, ainda com o microfone na mão. Não vim aqui para envergonhar ninguém, Sr. Oliveira. Vim para compreender. E agora, eu entendo, disse ela, entregando o microfone ao músico mais próximo. Obrigada a todos por ouvirem. Por longos instantes, ninguém se mexeu. A banda ficou em silêncio. Os bartenders interromperam suas servidas e os demais funcionários permaneceram paralisados, bandejas equilibradas nos dedos. Parecia que as palavras de Clara haviam lançado um feitiço, suspendendo todos num momento de verdade desconfortável. Então, como uma onda que quebra na areia, a sala se encheu de sussurros. Convidados se inclinavam para conversar, cabeças se juntavam em discussões urgentes. Alguns lançavam olhares rápidos para Juliano, desviando-os assim que se encontravam com os dele. Outros se dirigiam a Clara, que agora permanecia perto de uma das janelas altas, com vista para o jardim iluminado. Juliano sentia-se preso ao lugar, com um zumbido estranho nos ouvidos. Não era assim que a noite deveria terminar. Era para ser seu triunfo, mais um evento espetacular de Oliveira, consolidando seu status e abrindo portas para círculos ainda mais exclusivos. Em vez disso, ele se via como o vilão da história de redenção e dignidade. Senhor, disse Marcos baixinho, aproximando-se do braço dele. Quer que eu peça a segurança para escoltar a senhora Martins para fora? Juliano ponderou. Seria fácil removê-la, descartá-la como uma ex-socialite amargurada tentando causar problemas. Mas ele sabia, com uma certeza surpreendente, que isso só pioraria a situação. A narrativa já estava sendo construída, o rico arrogante humilhado pela ex-herdeira caída, e removê-la reforçaria isso. Não, decidiu ele finalmente. Deixa ficar. Marcos pareceu surpreso, mas assentiu. Enquanto a festa seguia, Juliano via Clara cercada por um grupo crescente de convidados. Ricardo Santos, cujo fundo de investimentos gerenciava bilhões,
Ouvia atentamente o que ela dizia. Juliana Reis fazia anotações em seu celular. Nunca um bom sinal. Dora Costa apoiava Clara, demonstrando solidariedade. Então, ela ainda é rica, não é? Uma voz irrompeu nos pensamentos de Juliano. Ele virou-se e viu Bruno Carvalho, um desenvolvedor imobiliário conhecido por sua franqueza, observando a cena com interesse. Quero dizer, aqueles bilhões dos Martins não podem ter sumido por completo. Juliano deu de ombros, tentando parecer despreocupado. Quem sabe, talvez tudo isso seja apenas um ato para recuperar a boa imagem na sociedade. Bruno bufou. Se for, está funcionando. Olhe para todos eles aos pés dela. Juliano seguiu o olhar. A multidão em torno de Clara havia crescido. Não se tratava apenas de educação. Todos pareciam encantados. Alguém fez uma pergunta, e Clara sorriu ao responder, transformando seu rosto de modo que Juliano, que antes a havia ignorado, agora a achava surpreendentemente bela. O que ela disse agora? Perguntou Juliano, sem esperar resposta. Bruno inclinou-se para ouvir melhor. Algo sobre o dinheiro ir e vir, mas que o caráter é o verdadeiro patrimônio. E completou com um tom de ironia. Quase rico vindo de alguém que nasceu com colher de prata. Juliano não respondeu. Apesar de si, a curiosidade o dominava. Se alguém deveria sentir amargura por perder tudo, seria Clara Martins. Mas ela parecia em paz, mesmo estando na casa de quem tentara humilhá-la horas antes. Não conseguindo mais resistir, Juliano aproximou-se do grupo em volta de Clara, posicionando-se na borda para ouvir sem se expor. Nunca entendi o que significa trabalhar de verdade, dizia Clara. Na minha primeira semana como garçonete, cheguei em casa com os pés tão inchados que mal consegui tirar os sapatos. Mas a colega com quem trabalhei, mãe solteira de 3 filhos, fazia isso 6 dias por semana sem reclamar. Como você lidou com essa mudança? Perguntou uma senhora, esposa de um CEO de tecnologia. Não consigo imaginar ficar sem nada depois de uma vida inteira de privilégios. Clara refletiu por um instante. No começo fui consumida pela raiva e autocomiseração. Ficava pensando em tudo que perdi, mas logo percebi, não perdi o que realmente importa. Minha inteligência, minha capacidade de aprender, minha habilidade de me conectar com as pessoas. Essas coisas valem muito mais do que qualquer saldo bancário. Juliano sentiu um nó de raiva. Ele adentrou o círculo. Isso é ridículo, proclamou em voz alta. Vocês estão todos agindo como se ela fosse uma profeta. Trabalhou de garçonete por alguns meses e agora acha que entende o mundo real. Por favor. O silêncio se instalou. Alguns convidados parecendo constrangidos com sua explosão. Clara manteve a calma e olhou-o diretamente. É verdade que minha experiência é limitada, disse ela. 1 ano de dificuldades não se compara a uma vida inteira. Mas foi o suficiente para me mostrar coisas que jamais enxergaria de outra forma, inclusive o tipo de pessoa que não quero ser. A implicação pairou entre eles. Juliano sentiu o rosto aquecer. E agora? Exigiu ele. Você volta a ser rica? Porque, sejamos sinceros, pessoas como nós sempre têm um colchão de segurança. Sempre têm com quem contar. Isso foi só uma brincadeira para você. Uma experiência de ser pobre. Alguns convidados se remexeram. A expressão de Clara não mudou. Na verdade, os bens da minha família estão congelados enquanto a investigação segue. Moro num apartamento de 1 quarto e trabalho em tempo integral como gerente de escritório, respondeu ela com um sorriso sutil. Hoje foi uma situação especial. Uma amiga da empresa de buffet me indicou para o trabalho. Por quê? Perguntou Juliano, genuinamente intrigado. Por que você gostaria de servir em minha festa? Eu disse, queria ver como vive o outro lado. Os 2 lados, na verdade. E entender por que alguns precisam diminuir os outros para se sentirem superiores. Juliano sentiu algo mudar dentro de si. Uma sensação estranha e desconfortável que não conseguia identificar. Seria vergonha? Culpa? O que quer que fosse, ele não gostava. Espero que você tenha conseguido o que queria,
disse ele com um tom cortante, mas sem a firmeza de antes. Agora, se me der licença, tenho convidados para atender. Ao se afastar, ouviu Clara responder suavemente, porque agora sei exatamente quem merece meu respeito e quem não merece. Juliano passou a festa como um fantasma. Conversas esmaeciam ao seu redor e se reacendiam ao passar. 2 vezes, percebeu olhares que iam do pesar ao divertimento contido. Mesmo aqueles que antes se empenhavam para agradá-lo, agora pareciam hesitar em se aproximar. Pegou outra taça de champanhe com um garçom, notando como o jovem desviava o olhar. Será que todos assistiram ao seu escárnio? Será que a equipe inteira presenciou sua humilhação? Marcos rondava, perto, claramente sem saber como administrar a situação. A festa seguia, mas algo fundamental havia mudado. O ar de exclusividade e privilégio que Juliano tanto cultivava agora parecia vazio, até ridículo. Quer que eu peça à banda uma música mais animada? Sugeriu Marcos, numa tentativa de salvar a noite. Tanto faz, respondeu Juliano, sem entusiasmo. Ele se dirigiu às grandes janelas com vista para o jardim, o mesmo lugar onde Clara estivera momentos antes. Lá, via a festa refletida no vidro, lustres brilhantes, arranjos florais caros, pessoas deslumbrantes em roupas de grife. Tudo parecia tão importante há poucas horas. Foi você que planejou isso, não foi? Ouviu uma voz. Juliano virou-se e encontrou Clara ao seu lado. Agora, o uniforme de garçonete tinha sido substituído por um vestido preto simples, daquele tipo discreto e sofisticado que exalava a tradição e elegância. Ela devia tê-lo levado consigo. Ele sabia exatamente do que ela estava falando. Do que está falando? Perguntou, embora soubesse exatamente a que se referia. Não foi coincidência você descobrir quem eu era e eu estar aqui hoje. Você orquestrou todo esse cenário, replicou Clara. Juliano encarou-a, momentaneamente sem resposta. Você acha que marquei para que você servisse? Na minha festa só para me ver, humilhado publicamente? Clara o observou, com a cabeça levemente inclinada. Você realmente não sabia quem eu era? Não até você subir naquele palco, retrucou ele, defensivo. Diferente do que muitos pensam, não costumo pesquisar o histórico de cada funcionário nos meus eventos. Então o champanhe derramado, os comentários sobre minha aparência, foi só você sendo você? Ela o olhou com firmeza, algo perturbadoramente sincero. A maioria das pessoas na vida de Juliano evitava confrontos, receosos de ofender o homem que determinava seu acesso ao poder e ao privilégio. Mas Clara encarava-o com clareza, aguardando uma resposta honesta. Acho que sim, finalmente admitiu ele, surpreendendo a si mesmo. Clara assentiu, como se confirmasse algo que já sabia. Na verdade, isso é pior, disse ela suavemente. Juliano sentiu uma onda de raiva. Olha, não preciso de uma lição de moral de alguém que perdeu tudo, retrucou ele. Talvez seja justamente de alguém assim que você precise ouvir, completou Clara. Porque já estive dos dois lados, e posso afirmar com certeza. A vista de baixo é mais esclarecedora. Juliano ficou sem palavras, algo raro para ele. A festa continuava ao redor, mas ele se sentia isolado, como se ele e Clara estivessem em uma bolha à parte. Posso te fazer uma pergunta? Perguntou ele, hesitante. E agradeceria uma resposta sincera. Clara ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Por que você veio hoje? Foi só para me ensinar uma lição? Para se vingar? Ela refletiu por um instante. Não foi vingança. Eu precisava entender, respondeu ela. Entender o quê? Se o dinheiro corrompe todo, mundo ou apenas alguns. Se o poder inevitavelmente leva à crueldade, ou se isso é uma escolha individual. Ela olhou ao redor. Precisava saber se eu era a exceção ou a regra. Juliano seguiu o olhar dela, vendo sua lista de convidados com novos olhos. E o que descobriu? Que a maioria das pessoas é basicamente decente, independentemente da conta bancária.
mas alguns usam a riqueza como licença para ser o pior que podem ser. As palavras bateram em Juliano como um soco. Ele quis discutir, defender-se, explicar que ela havia interpretado mal suas intenções. Mas no fundo, sabia que ela estava certa. Passara anos cultivando uma imagem de poder e sucesso, chegando a acreditar que seu dinheiro o tornava superior, não só financeiramente, mas moralmente, que as regras da decência não se aplicavam a ele. Eu não planejei isso como uma grande lição moral, continuou Clara, sua voz suavizando. Aceitei o trabalho porque precisava do dinheiro. E uma amiga da empresa de buffet disse que era bem remunerado. Mas quando vi como você me tratava, e tratava toda a equipe, percebi que tinha uma mensagem a passar. Juliano olhou para o jardim, incapaz de encarar os olhos dela. E agora? Você volta à sua vida de rica? E eu à minha? Fingimos que nada aconteceu? Clara balançou a cabeça. Não acho que possamos fingir que nada aconteceu. A questão é se isso muda algo. Uma risada desconfortável escapou dele. Era absurdo. Ali estava ele, na sua casa de milhões de dólares, cercado por todo o luxo possível, sendo confrontado por uma mulher que, horas antes, havia sido uma simples garçonete. Sabe, o mais estranho, disse ele, acho que gastei mais com as flores desta festa do que você ganha em um mês no seu emprego. E mesmo assim, você parece mais feliz que eu. Clara sorriu genuinamente. Talvez essa seja a verdadeira lição desta noite, Sr. Oliveira. Talvez seja isso que você deva refletir quando todos forem embora. As palavras dela pairaram no ar, desconfortavelmente verdadeiras. Juliano procurou uma resposta inteligente, uma forma de retomar o controle, mas nada lhe veio à mente. Pela primeira vez em muito tempo, ficou sem palavras. Aquele momento de reflexão foi interrompido por Dora Costa, que se aproximou com determinação educada. Senhora Martins, disse ela, estendendo a mão para Clara. Espero não estar interrompendo, mas gostaria de conversar um pouco antes de partir. Clara sorriu calorosamente. De forma alguma, Dona Dora. É um prazer conhecê-la melhor. Juliano observou enquanto as duas mulheres trocavam cumprimentos, sentindo-se um estranho em sua própria casa. Dora Costa, uma potência na filantropia, direcionava milhões para projetos de educação no mundo todo. Era exatamente o tipo de conexão que Juliano esperava fortalecer com sua festa. Agora, ela mal notava sua presença. Estava pensando, disse Dora a Clara, se a senhora teria interesse em participar de um painel que estou organizando no próximo mês. O tema é resiliência diante da adversidade, e acho que sua visão seria valiosíssima. Clara demonstrou surpresa genuína. Ficaria honrada, mas não sei se tenho o que é preciso para isso. Dora sorriu. Às vezes, os insights mais poderosos vêm de quem experimentou tanto o privilégio quanto a dificuldade. Sua história é comovente e, mais importante, sua postura é inspiradora. Olhou para Juliano. Não acha, Sr. Oliveira? Juliano sentiu uma irritação crescente. Será que a estavam expondo? Mas, ao olhar para Clara, realmente olhando pela primeira vez sem desdém, não pôde negar que havia algo admirável em sua compostura. Sim, acho que sim, respondeu sem muita convicção. Dora, satisfeita, entregou a Clara um cartão de visita. Meu assistente entrará em contato. Agora preciso ir. Que festa, Juliano, realmente esclarecedora. Enquanto Dora se afastava, Juliano percebeu outros convidados se preparando para sair. Nem meia-noite havia chegado, mas a festa parecia estar se encerrando antes do esperado. Ele não conseguia evitar a sensação de que a revelação de Clara mudara tudo, tornando a celebração opulenta, repentina e trivial, quase repugnante. Acho que devo ir também, disse Clara, guardando o cartão no seu pequeno bolso. Já causei o suficiente para uma noite. Juliano sentiu um estranho desejo de vê-la partir, como se a conversa, desconfortável, mas sincera, permanecesse inacabada.
O que a senhora fará agora? Perguntou ele. Volto para o meu uniforme, respondeu ela. Termino meu turno. Juliano a olhou incrédulo. Você não pode estar falando sério. Por que não? Fui contratada para trabalhar até as 2 da manhã. Ainda preciso do dinheiro. Antes que ele pudesse replicar, Marcos apareceu. Senhor, vários convidados estão perguntando sobre o brinde da meia-noite. Vamos seguir o cronograma? Juliano hesitou, sentindo a superficialidade do evento. Sim, finalmente disse. Sigam o plano. Marcos assentiu e se retirou. Juliano voltou o olhar para Clara, mas ela já caminhava em direção à cozinha, provavelmente para voltar ao uniforme de garçonete. Ele a observava, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Nos momentos seguintes, a festa continuou conforme o cronograma. O brinde da meia-noite foi seguido por uma sobremesa luxuosa e um último set da banda. Mas, apesar da perfeição da execução, Juliano sentia-se desconectado, como se estivesse apenas atuando, com um sorriso mecânico que não alcançava os olhos. Ele observava Clara retomar suas funções, circulando entre os poucos convidados restantes. Agora, todos a reconheciam, tratando-a com uma curiosidade respeitosa. Alguns puxavam conversa, mais interessados em sua história do que em fazer networking com os magnatas da tecnologia e mídia que Juliano cuidadosamente convidara. Alguns até lhe entregavam cartões de visita, que ela recebia com a mesma compostura, serena que o perturbara horas antes. Senhor, está tudo bem? Perguntou Marcos, aproximando-se com um ar preocupado. O senhor parece distraído. Juliano apenas balançou a cabeça. Tudo bem, sim. Vários convidados comentaram. Sobre a revelação da senhora Martins. Há especulações sobre como ela conseguiu esse cargo para hoje. Juliano entendeu a real pergunta. Seria necessário criar uma narrativa para minimizar os danos à imagem? Sugerir que Clara se enganou na agência de buffet? Ou insinuar que ele sabia de sua verdadeira identidade o tempo todo, transformando tudo num estelionato para expor questões de classe e privilégio? Por um instante, a tentação de manipular a história foi grande. Ele já havia feito isso inúmeras vezes. Deixem que especulem, disse ele finalmente. Não me preocupo. Marcos pareceu surpreso, mas assentiu. Quando a festa finalmente acabou, Juliano ficou sozinho no imenso hall, observando os últimos convidados partirem. Clara já havia sumido, provavelmente saindo pela porta dos bastidores com o restante da equipe. Sentiu um estranho vazio, como se algo crucial tivesse ficado pendente. Ricardo Santos se aproximou, dando-lhe um tapinha no ombro. Que noite, Juliano. Nunca imaginei esse tipo de entretenimento. Forçando um sorriso, ele respondeu. A vida é cheia de surpresas. De fato, disse Ricardo, estudando-o. Sempre achei que o senhor era inteligente, mas às vezes, a inteligência não basta. Às vezes precisamos de um pouco de humildade para ter sucesso. Pense nisso. Boa noite. Juliano permaneceu na porta até o carro de Ricardo desaparecer pela longa entrada. O ar noturno, fresco, era um alívio após o abafado ambiente da festa. Acima, as estrelas pontilhavam o céu, indiferentes ao drama humano que se desenrolara. Uma sorte, murmurou para si mesmo, tentando minimizar o ocorrido como um mero contratempo passageiro. Mas no fundo sabia que algo tinha mudado. Não apenas na forma como os outros o viam, mas também na maneira como ele se via. E isso, ele suspeitava, não seria fácil de esquecer. Na manhã seguinte, o sol invadia o quarto de Juliano por grandes janelas, e ele passava o tempo acordado, relembrando cada instante da noite anterior com desconforto renovado. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Relutante, ele atendeu. 3 chamadas perdidas do publicitário, uma mensagem de Marcos perguntando se preparavam um comunicado, e de forma mais preocupante, notificações de que ele havia sido marcado em várias postagens nas redes sociais. Juliano abriu a primeira, uma foto de Juliana Reis. Mostrava Clara, ainda no uniforme de garçonete, mas com uma postura digna,
apesar da mancha de champanhe na blusa. A legenda dizia: encontro fascinante ontem na mansão Oliveira. Clara Martins, ex-herdeira que virou heroína da classe trabalhadora, demonstrou uma aula de graça sob pressão. Algumas coisas não se medem em dólares. Classe para novos valores. Antigos princípios. Ele suspirou e passou para a próxima. Um CEO do setor de tecnologia que ele vinha tentando atrair para seu novo projeto postara uma foto de Clara conversando com Dora Costa. A legenda: a conversa mais interessante da noite não foi sobre tecnologia ou finanças. Outras postagens mencionavam Clara. Poucas citavam diretamente o comportamento de Juliano, mas a mensagem era clara. Ele havia se tornado um detalhe na festa, o vilão na história de redenção e dignidade. Ele largou o celular e se forçou a sair da cama. A mansão estava calma, os funcionários já limpando os restos da extravagância da noite anterior. Na cozinha, a caseira preparava o café. "Bom dia, senhor Oliveira", disse ela, com a habitual formalidade, mas agora com um olhar que parecia um pouco distante. "Bom dia", respondeu ele, aceitando o café. "E lá fora, como está o movimento?" Ela hesitou por um instante, depois entendeu. "A limpeza está indo conforme o planejado. A maioria dos equipamentos alugados já foi recolhida. A floricultura passará para buscar os arranjos à tarde." "Não era isso que eu queria saber", replicou Juliano, mas não se aprofundou. Claro que ela não sabia do constrangimento social que se espalhara. Ou talvez soubesse, quem sabe os funcionários já tivessem espalhado os contos da noite, contando como ele havia sido humilhado diante de todos. Ele refletiu, questionando silenciosamente o que sua equipe realmente pensava dele. Eram bem pagos, mas suas opiniões sempre pareceram irrelevantes. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Pouco depois, Marcos apareceu na porta da cozinha. "Senhor, sua equipe jurídica chegou. Estão aguardando no escritório." Juliano franziu o senho. "Eu não chamei meus advogados. Mas eu cuidei disso, considerando a situação." Juliano quis se irritar com tanta presunção, mas apenas assentiu e seguiu Marcos até o escritório, onde 3 advogados com rostos sérios o aguardavam. "Senhor Oliveira", começou o advogado sênior sem rodeios. "Acompanhamos a situação desde cedo hoje. Vários grandes veículos já pegaram a história. A narrativa atual está longe de ser favorável." Juliano afundou-se na cadeira. "O que estão dizendo?" Uma advogada que ele mal reconhecia abriu seu laptop. "Basicamente, a história é que Clara Martins, filha do infeliz Roberto Martins, vem trabalhando disfarçada em funções de serviço para experimentar a vida sem o privilégio da riqueza. Na noite de ontem, na sua festa, ela revelou sua identidade depois de ser, como alguns testemunhas relataram, alvo de assédio." "Assédio?" repetiu Juliano incrédulo. "Derramei champanhe, fiz um comentário sobre sua aparência. Desde quando isso é assédio?" Os advogados trocaram olhares. No clima atual, esse comportamento pode ser interpretado como a criação de um ambiente de trabalho hostil. A senhora Martins ainda não apresentou queixas legais, mas o Tribunal da Opinião Pública é implacável. O celular de Juliano vibrou novamente. Desta vez, uma notificação de um site de notícias de tecnologia. Ações da Oliveira Ventures caem 4% após reação nas redes sociais contra o fundador. 4%, murmurou ele, por causa de champanhe derramado. "Não é só isso", disse a advogada com tom mais brando. "É a história com a qual as pessoas estão se identificando. A ex-herdeira que passou a trabalhar, honestamente, enfrentando dificuldades com dignidade, contrastada com comigo", completou Juliano. "O rico mimado que se diverte humilhando os funcionários. Essa é a narrativa que está ganhando força, sim." Juliano massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. "E o que fazemos agora? Emitimos um comunicado? Fazemos uma doação para uma organização de direitos dos trabalhadores? Qual é a estratégia?"
O advogado sênior limpou a garganta. Estamos preparando um comunicado expressando pesar por qualquer mal-entendido. Sugerimos uma doação generosa a entidades de direitos dos trabalhadores e, talvez, um contato direto com a senhora Martins para... Para o quê? Interrompeu Juliano. Pedir desculpas? Oferecer dinheiro para que ela fique calada? Ela não quer dinheiro. Esse é o ponto. Os advogados se entreolharam surpresos com sua explosão. Marcos, silencioso, observava com uma expressão de leve surpresa. Senhor, alguns parceiros de negócios cancelaram reuniões para a próxima semana. E há outra. Novidade. Juliano ergueu os olhos. O que agora? A Visionary Partners colocou nosso acordo em espera, alegando preocupações sobre a cultura e os valores de liderança. A Visionary Partners, a empresa de investimentos que financiaria seu mais novo empreendimento tecnológico, estava em risco. Tudo por conta de um episódio com uma garçonete que se revelou muito mais do que parecia. Isso é temporário, disse Juliano, tentando convencer a si mesmo e aos demais. Daqui a uma semana, algum famoso dirá algo estúpido e todos esquecerão. Mas mesmo enquanto falava, sentia a dúvida se espalhar. Num mundo onde a reputação podia ser destruída num instante, qualquer momento viral podia desmantelar anos de construção cuidadosa, algo realmente seria temporário? Os advogados seguiram explicando as estratégias de controle de danos, mas Juliano mal os ouvia. Sua mente retornava a Clara Martins, a serenidade com que ela enfrentara sua crueldade, as palavras que ela pronunciara no palco, e depois, diretamente para ele. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não o caráter. Pela primeira vez, ele se perguntava se ela estava certa. Uma semana passou, depois 2. A história do evento na mansão Oliveira sumiu das manchetes, substituída por novos escândalos. Mas os danos já estavam feitos. O acordo com a Visionary Partners permanecia em espera indefinida. 3 conselheiros pediam reuniões privadas para discutir preocupações sobre a liderança. E Juliano se via cada vez mais isolado, com convites para eventos exclusivos evaporando. As pessoas têm memória curta, tentava consolar Marcos enquanto revisavam a agenda, agora notavelmente mais vazia. Juliano assentiu, mas seu coração não estava na mesma sintonia. A verdade era que ele não dormia bem. Toda noite revivia não só a festa, mas inúmeros momentos do passado, crueldades sutis, humilhações calculadas, pessoas que esmagaram em sua escalada ao poder. Será que ele realmente era aquele homem? Será que o dinheiro e o poder o haviam corrompido tanto? Numa manhã, enquanto tomava seu café preto habitual, Juliano tomou uma decisão impulsiva. Descubra onde está trabalhando a senhora Martins, ordenou ele a Marcos, que revisava e-mails em seu tablet. Marcos olhou surpreso. Quem, senhor? Clara Martins. Descubra onde ela trabalha agora. Sem questionar, Marcos atendeu ao pedido. Em poucas horas a informação estava pronta. Clara trabalhava como gerente de escritório numa pequena ONG focada em educação financeira para comunidades carentes, em um prédio modesto no centro. Juliano passou os 2 dias seguintes debatendo se agir ou não com essa informação. O que diria a ela? Um pedido de desculpas por ter sido um babaca? Agradecimentos pela humilhação pública que estava arruinando seus negócios? Nada parecia suficiente. No terceiro dia, tomado por uma inquietação que não conseguia se afastar, Juliano dirigiu seu carro até o endereço indicado. Era um prédio discreto, num bairro operário, do tipo que ele via apenas pelas janelas escuras do seu carro de luxo. Espere aqui, disse ao motorista, ajeitando a gravata enquanto descia. Na calçada. Pela primeira vez, vestia roupas simples, nada de terno de grife ou relógio chamativo, apenas calça escura e camisa azul, sem chamar atenção. No saguão, um jovem recepcionista levantou o olhar com um sorriso cordial. Bem-vindo a Financial Foundations. Em que posso ajudar? Juliano hesitou.
Procuro a senhora Martins. O recepcionista fez uma leve careta. O senhor tem agendamento com a senhora Martins? Não, eu sou um conhecido. Gostaria de falar rapidamente com ela. O recepcionista parecia desconfiado, mas atendeu o telefone. Falou discretamente, desligou e apontou para um corredor. Última porta à esquerda. A senhora Martins tem uns minutos antes da próxima reunião. Juliano. Seguiu a indicação, sentindo um nervosismo estranho. Algo raro em seus negócios. A porta estava aberta, revelando um escritório simples, mas arrumado. Clara estava atrás de uma mesa modesta, digitando em seu computador. Vestia um vestido azul discreto, com o cabelo preso de maneira prática. Não havia traços do uniforme, de garçonete ou daquela atitude desafiadora da noite anterior. Ela o olhou com surpresa, antes de se recompor. Senhor Oliveira, disse ela. Isso é inesperado. Juliano se sentou, sentindo-se desconfortável. Espero não estar atrapalhando nada importante. Apenas estou organizando nossa próxima série de workshops, respondeu Clara indicando uma cadeira. Sente-se. Mas confesso que estou curiosa para saber o motivo de sua visita. Juliano, sem saber por onde começar, falou finalmente. Andei pesquisando sobre a senhora, sobre o colapso dos Martins, o que aconteceu depois. Clara ergueu uma sobrancelha. Isso é tudo de domínio público. Meu pai confiou na pessoa errada com as finanças da família. Quando a fraude foi descoberta, a maior parte do dinheiro já tinha sumido. Meu pai sofreu um ataque cardíaco 3 meses depois. Sua voz permaneceu firme, mas ele notou um leve aperto nas mãos sobre a mesa. As batalhas judiciais ainda continuam, mas as chances de recuperar um patrimônio significativo são mínimas. Sinto muito, disse Juliano sinceramente. Deve ter sido muito difícil. Clara o estudou, buscando sinceridade. Por que realmente veio, Sr. Oliveira? Não me diga que veio apenas para expressar condolências pela ruína da minha família. Juliano respirou fundo. Quero entender uma coisa. Depois de ter perdido tudo, de ter me comportado como me comportei com a senhora, disse ele, hesitante. Como é que a senhora não guarda rancor? Como não sente amargura? A pergunta surpreendeu Clara. Ela pensou um pouco e então respondeu. No começo, sim, fiquei furiosa. Queria que todos pagassem pelo que aconteceu. O consultor financeiro que cometeu a fraude, claro, mas também todos que nos abandonaram quando o nosso dinheiro acabou. Inclusive pessoas como o senhor. Juliano contraiu o rosto, mas deixou-a continuar. Mas a raiva é desgastante, prosseguiu ela, e não constrói nada. Cheguei ao ponto de ter que decidir que tipo de pessoa eu queria ser nessa nova realidade. Poderia me definir pelo que perdi ou descobrir o que ainda me restava. E o que restou? Perguntou Juliano em voz baixa. Tudo o que realmente importa. Minha inteligência, minha educação, minha capacidade de me conectar com os outros, de aprender novas habilidades. Descobri que ter nascido em riqueza me protegeu de conhecer minhas próprias capacidades. Perder tudo me forçou a descobrir do que eu era feito. Juliano sentiu algo se apertar dentro dele, uma mistura de admiração e inveja. Clara fora despojada dos trajes da riqueza, mas ganhara algo que ele suspeitava nunca ter tido. Autoconhecimento genuíno. Na festa, o que a senhora disse sobre o caráter se revelara ao tratar aqueles que consideramos inferiores. Começou ele, hesitante. Eu não estava mirando especificamente no senhor, respondeu Clara com uma honestidade desconcertante. Era uma observação baseada em meses trabalhando no serviço. Mas o senhor estava certo, admitiu Juliano com as palavras pesando no ar. Tenho refletido muito sobre quem me tornei. Clara demonstrou surpresa genuína. E o que concluiu? Juliano passou a mão pelos cabelos, um gesto que costumava esconder desde jovem. Que eu não gosto da pessoa em que me transformei. E não sei como mudar isso. Pela primeira vez desde que entrou naquele escritório, Clara amoleceu o olhar. Poucas pessoas chegam a essa conclusão, Sr. Oliveira. Reconhecer o problema é o primeiro passo para solucioná-lo. Juliano, por favor, disse ele.
Nem sei por onde começar. Toda a minha vida foi construída para ser aquele homem implacável, que sempre consegue o que quer, custe o que custar. Clara refletiu. Posso perguntar? O que o fez bem-sucedido antes de ter dinheiro para simplesmente atropelar obstáculos e pessoas? Quais habilidades o impulsionaram? Surpreso, Juliano lembrou de seus primeiros dias, antes da mansão, do staff e da imagem invulnerável. Eu era criativo, solucionava problemas, via conexões onde ninguém mais via. E trabalhava muito. Essas qualidades não exigem crueldade, apontou Clara. Não necessitam humilhar quem não pode se defender. Juliano assentiu devagar. Acho que com o tempo, passei a acreditar que o poder significava nunca ter, que me importar com os sentimentos dos outros, que demonstrar gentileza era sinal de fraqueza. E como isso lhe serviu? Perguntou Clara suavemente. Juliano soltou uma risada curta e sem humor. Meu valor de mercado caiu, meu maior. Negócio está parado e aqui estou, num escritório minúsculo, pedindo conselhos de alguém a quem tentei humilhar semanas atrás. Não está indo nada bem, pelo visto. Clara sorriu, um sorriso real que transformava seu rosto. A vida ensina as lições que precisamos, não é? Ela olhou para o relógio de parede. Tenho uma reunião em 5 minutos, mas se o senhor está realmente interessado em mudar, talvez eu possa sugerir algo. Juliano assentiu, sentindo uma centelha de esperança. Gostaria disso. Gostaria muito. O escritório de Clara era simples, com apenas o tic-tac de um relógio e os sons. Distantes de outras atividades, Juliano se sentia deslocado com suas roupas caras, num ambiente repleto de móveis usados e pôsteres motivacionais sobre responsabilidade financeira. Mas havia algo autêntico na simplicidade daquele lugar. Algo que faltava nos ambientes meticulosamente projetados dele. Tenho cerca de 15 minutos antes da minha próxima reunião, disse Clara, consultando o relógio. Vou ser direta. Se o senhor realmente quer mudar, Sr. Olive, Juliano, tenho uma sugestão. Coloque-se em situações onde o senhor não esteja no controle. Juliano franziu o senho. Como assim? Toda a sua vida foi estruturada para protegê-lo do desconforto, da vulnerabilidade e da responsabilidade. Você paga para que os outros cuidem da sua agenda, dos seus problemas, para limpar sua bagunça, literal e figurativamente. Verdadeiro crescimento acontece quando enfrentamos desafios, quando precisamos lidar com as consequências, quando não podemos simplesmente comprar ou intimidar para sair de situações complicadas. Juliano absorveu aquelas palavras, reconhecendo. A verdade incômoda. O que exatamente o senhor sugere? Comece passando um tempo em ambientes onde seu dinheiro e status não importam, disse Clara. Seja voluntário, faça trabalho braçal. Coloque-se em situações onde precise cooperar e não comandar. Juliano tentou imaginar a si, mesmo servindo comida num abrigo ou recolhendo lixo em um parque. As imagens pareciam absurdas, incompatíveis com sua vida, mas, de alguma forma, ele não conseguia descartar a ideia. Talvez fosse exatamente o que ela queria, mostrar que ele havia se afastado da realidade. Não sei nem por onde começar, admitiu ele. Clara sorriu. Por coincidência, a Financial Foundations organiza workshops aos finais de semana, onde profissionais de sucesso ensinam conceitos práticos de educação financeira para pessoas que buscam melhorar sua situação. Normalmente, os voluntários são planejadores financeiros ou educadores, mas nunca tivemos alguém com sua experiência de negócios. Juliano olhou cético. Quer que eu ensine sobre dinheiro? Não sobre fazer milhões, esclareceu ela. São pessoas que lutam para entender como economizar, evitar empréstimos abusivos, construir crédito, guardar dinheiro para emergências. Coisas que o senhor provavelmente considera garantidas, mas que fazem toda a diferença na vida delas. Surpreso com sua honestidade, Juliano respondeu. Acho que não sou qualificado para isso. Clara sorriu novamente. Exatamente por isso, sua perspectiva pode ser valiosa. Ninguém busca se tornar bilionário. Querem apenas estabilidade,
uma rede de segurança, fazer o pouco que tem render mais. Juliano ponderou. Ensinar pessoas comuns sobre finanças parecia estar bem distante de suas atividades habituais. Não haveria assistentes para preparar seus materiais, nem subordinados para culpar se algo saísse errado. Seria só ele, frente a uma plateia que precisava de ajuda genuína. Quando é o próximo workshop? Perguntou, sentindo que dava um passo para um território desconhecido. Este sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Clara observou sua reação cuidadosamente. É um compromisso sério. Essas pessoas abrem mão de seu tempo porque acreditam que o que o Senhor tem a dizer pode ajudá-las. Se aceitar, precisa se dedicar de verdade. Juliano assentiu lentamente. Entendo. Clara fez uma escolha. Pegou um bloco de anotações, escreveu algo e entregou-lhe um cartão pessoal. Ligue para mim amanhã se ainda estiver interessado. E envie os detalhes. Sem pressão, é a sua decisão. Juliano pegou o cartão, tocado pela simplicidade daquele gesto. Há quanto tempo não recebia um contato pessoal sem uma agenda oculta? Uma batida na porta interrompeu o momento. Uma mulher de meia idade, portando uma pasta, apareceu. Desculpe interromper, Clara. Posso esperar do lado de fora se precisar de mais tempo. Não, estamos terminando, disse Clara, levantando-se e estendendo a mão para Juliano. Obrigada por ter vindo. Juliano levantou-se, apertou a mão dela, o gesto formal contrastando com a inesperada intimidade da conversa. Obrigado pelo seu tempo e pela sua sinceridade. Ao retornar ao carro, Juliano sentiu-se estranhamente mais leve. Nenhuma promessa foi feita, nenhuma transformação grandiosa ocorreu, mas uma porta se abriu para uma possibilidade que ele jamais havia considerado. A possibilidade de se tornar alguém diferente, alguém melhor. O motorista, Joaquim Silva, segurou a porta do carro. Juliano hesitou antes de entrar, olhando o homem com atenção. Joaquim, certo? Sim, senhor. Joaquim Silva. Há quantos anos trabalha para mim? Em breve serão 3 anos, senhor. Juliano assentiu, percebendo que realmente conhecia pouco daquele homem que o levava todos os dias com segurança. Agradeço pelo seu trabalho, Joaquim. O motorista sorriu discretamente. Agradeço, senhor. Enquanto o carro se afastava, Juliano olhou pela última vez para o prédio modesto da Financial Foundations. Então, pegou seu celular e abriu o calendário. O sábado da manhã estava marcado para seu habitual jogo de golfe no clube, seguido de reuniões com investidores. Após um breve momento de hesitação, ele cancelou esses compromissos e criou um novo workshop financeiro, das 9 às 12. Não sabia se realmente cumpriria o compromisso. Parte dele ainda resistia à ideia de passar um sábado num pequeno salão tentando explicar conceitos financeiros a pessoas que nunca cruzariam seu caminho. Parecia, ao mesmo tempo, algo inferior e algo totalmente novo. Mas em algum lugar, uma parte mais discreta, há muito silenciada, despertava a curiosidade. Como seria usar seu conhecimento para ajudar, ao invés de dominar, para se conectar com as pessoas em vez de controlá-las, para ser valorizado pelo que pode contribuir e não pelo que pode exigir? Juliano guardou o número de Clara no bolso. Amanhã decidiria se ligaria para ela. Hoje à noite, permitiria a si mesmo considerar que a lição mais valiosa de sua carreira talvez viesse não de um professor de administração ou de um colega CEO, mas de uma garçonete na sua própria festa que se recusara a ser diminuída pela sua crueldade. Enquanto o carro se fundia ao trânsito, Juliano recordou algo que seu pai lhe dissera antes que o sucesso o endurecesse. A verdadeira medida de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele devolve. Na época, Juliano havia descartado isso como sentimentalismo, um clichê que mantinha as pessoas comuns conformadas com suas vidas. Agora, ele se perguntava se seu pai sempre estivera certo. E se ainda ele pudesse se transformar, se encontrasse a coragem para recomeçar.